Olá, meu nome é Clara e junto com a Alice vamos apresentar o nosso projeto Um Sonho Quase Real. Esse projeto foi desenvolvido na Escola Concept Salvador, acompanhado pelos educadores Ana Flávia e Jordão. Esse projeto seguiu o Design Thinking, então ao longo dessa apresentação a gente vai seguir os passos e mostrar como a gente chegou até o produto que a gente tem agora. A etapa número 1 é a empatia. Então, nessa etapa, a gente primeiro se depara com o problema e tenta entender esse problema. Você reflete sobre o que você lê? Essa é a pergunta que começou o nosso projeto, porque após a leitura do livro A Árvore Generosa, onde a exploração da natureza e o papel da mulher como submisso são tratados como temas positivos, e por esse ser um livro infantil, a gente questionou muito, porque depois de ler, eu e a Alice conseguimos pensar, eu concordo ou eu discordo. Só que a pergunta fica, será que as crianças, lendo esse livro infantil, estão refletindo? Nisso a gente passou para o segundo pedaço do Design Thinking, que é o de definir. Para isso, a gente começou definindo nossa persona, que é o grupo que a gente vai trabalhar mais diretamente, que são crianças de 4 a 6 anos, mais ou menos nessa parte da alfabetização. A gente escolheu essa faixa etária porque é uma idade em que as crianças estão absorvendo muitos tipos diferentes de conteúdo, existe uma formação no gosto e, como sempre, é uma curiosidade muito forte. Depois disso, a gente passou para o terceiro pedaço do Design Thinking, que é de idealizar a solução para esse nosso problema. E como a gente passou por um processo de entrevistas na parte de empatia, a gente recebeu uma psicóloga infantil, a gente recebeu autores de livros infantis que nos ajudaram a entender como mais ou menos esse nosso produto seria. A gente acabou optando por um livro que tinha como seus objetivos promover discussões, ter uma leitura crítica e desmistificar estereótipos e atualizar histórias de uma maneira que não fosse só o reconto, mas sim que realmente incentivasse as crianças a começarem a raciocinar e aí ter esse raciocínio crítico em relação ao mundo que a gente vive e as histórias mais antigas. Como um jeito de atingir esse objetivo, a gente criou essa personagem que foi criada para as crianças se identificarem e acompanharem elas nas várias reflexões que ela traz ao longo do livro e inspirar as crianças também a refletirem do jeito delas sobre essas histórias. Como próximas fases do Design Thinking, a gente tem o protótipo e a testagem. O protótipo a gente já fez e depois que ele ficou pronto, a gente precisa testar para ver não só se os objetivos foram alcançados, mas as coisas que precisam melhorar para que a gente consiga atingir ainda mais objetivos. A nossa testagem, a gente foi pessoalmente nas turmas das crianças da nossa escola que fazem parte dessa persona e a gente percebeu alguns problemas no livro, porque nessa idade, para prender a atenção da criança é muito difícil. Só que a gente percebeu alguns pontos no nosso livro que precisavam ser melhorados, senão a gente não ia atingir nenhum dos nossos objetivos. Primeiro, o tamanho. A gente quis contar algumas histórias e como a Alice mencionou dessa personagem, ela ia viajando. Só que a gente tinha escolhido 4 histórias, que pra gente pareceu um número ideal, mas que para as crianças ficava muito maçante. No meio da terceira história, elas já não aguentavam mais. Então a gente percebeu que esse tamanho ia ser um problema. As perguntas que essa personagem fazia também não eram objetivas o bastante.
Então, as crianças elas começavam a divagar. Elas, a princípio, assim que a personagem propunha alguma coisa, elas falavam: "Ah, tal coisa, eu concordo, eu discordo". Elas já queriam dar opinião. Só que as menos objetivas, elas começavam a divagar demais, e aí histórias de família e amigos. Então a gente percebeu que isso também seria um problema para alcançar os objetivos. E o design do livro, ele em algumas partes não estava muito atrativo para elas. Então, elas em algumas partes falavam: "Poxa, que bacana, olha que desenho bonito, olha o patinho". E em outras elas pareciam não entender o que aconteceu. A edição do texto também, em alguns momentos a gente percebeu que a gente não mediu direito as palavras, então um vocabulário que para a idade não era adequada e que no geral não estava estimulando a criança a querer saber mais sobre. Então, nesse nosso primeiro protótipo, a gente decidiu tirar a história da Bela e a Fera, que estava dentro do livro, mas que para as crianças elas não reconheceram como elas reconheceram as outras. As outras elas faziam um jogo tipo, reconheci primeiro que você. E todas elas se engajaram muito nisso, mas a Bela e a Fera foi uma história que a gente incluiu no livro, mas que não engajou de forma alguma as crianças. Então a gente decidiu manter somente 3 histórias, que são primeiro o Patinho Feio, depois a Pequena Sereia e depois a Bela Adormecida. Depois, a gente tinha uma parte de ciências no nosso livro, já que foi desenvolvido na escola, a gente quis englobar mais matérias, só que a gente percebeu depois da leitura que essa parte de ciências não tinha nada a ver com os nossos objetivos iniciais, por que a gente estava fazendo aquele livro, então a gente decidiu tirar. E o vocabulário a gente precisou alterar, não deixar ele infantil, mas deixar ele num nível onde seria próprio para a idade, mas também a instigar um pouco mais as crianças a saberem mais sobre o que estava acontecendo. Nesse nosso segundo protótipo, a gente vai precisar mudar alguma das ilustrações, porque já que parte do texto mudou, uma história foi retirada, tem algumas coisas que não estão mais coerentes com o que foi ilustrado, que é um processo que vai demorar um pouquinho mais de tempo, porque o nosso colega Alex, ele é autista e ele tem um sonho de ser ilustrador de livros infantis. Então ele tem sido muito parceiro com a gente, ajudado muito a gente a fazer esse livro, só que ele vai precisar de um pouco mais de tempo para terminar as ilustrações. E a edição final, que vai ser a gente revisar todo o livro junto com a editora, porque assim como a Alice também mencionou, no processo de empatia a gente teve algumas entrevistas, e dentre as entrevistadas a gente teve a Lulu Lima, que é uma escritora de livros infantis brasileiras, mas que também ela tem a sua própria editora. Ela estava muito disposta a ajudar a gente a possivelmente publicar o livro caso ele atinja as expectativas da editora dela. E depois que passar por todos esses processos, o livro já vai estar pronto para ser comercializado, ser lido em escolas e atingir ainda mais os nossos objetivos.